Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Espero que nós tenhamos um bate-papo produtivo sobre um assunto que particularmente gosto bastante, que é a experiência da filosofia dentro da educação. Muito particularmente, o que vou trazer para vocês é a experiência de uma instituição internacional de ensino sobre a maneira como ela educa os seus professores, o método educacional baseado na filosofia, como nós fazemos isso. E eu espero que esse seja um modelo que possa ser compartilhado. A ideia é transmitir esse modelo para que ele possa ser inspirador dentro da sociedade. Eu espero que funcione dessa maneira. Então, vamos lá? Vamos para o nosso bate-papo. Filosofia na educação, então, é essa capacidade de transmitir, de contagiar cada boa ideia que se lança. Essa é a ideia dessa tela, que a gente possa passar adiante todos os bons modelos que são criados. Com essa intenção, eu trago também a contribuição da filosofia. Gosto de começar sempre com etimologias. Quem me conhece lá do meu trabalho no YouTube sabe que é muito comum que eu comece buscando a etimologia das palavras. Parece que quando elas nasceram, elas tinham um significado que pelo meio da história foram perdendo, foram se esvaziando. E hoje usamos as palavras, às vezes, sem saber muito bem o que elas significam. E é uma boa descoberta quando vamos atrás e vemos o que elas significavam nas suas origens. Parece que nos abre um certo mistério. Então, eu trouxe 3 palavras bem importantes, que é educação, pedagogia e didática, para a gente só dar uma pequena refletida sobre isso. Educação, que vem de educo, edutis, educere, do latim, significa conduzir para fora, fazer sair. Não é interessante? Parece que já existe alguma coisa adormecida dentro do ser humano. É menos colocar coisas lá dentro do que tirar o que já está adormecido lá. Trazer talvez uma semente humana que esteja adormecida dentro do ser humano, trazê-la à tona, despertá-la. E isso é bem interessante. Nós começamos a pensar que educar é dar coisas e não despertar aquilo que o ser humano já traz, que já é uma perda, digamos assim, do meio do caminho, um esquecimento de um certo nível de gravidade, não é? Paidagogos vem de paidos, criança ou aquele que ainda necessita amadurecer, não necessariamente uma criança, e agogos, aquele que conduz. Ou seja, conduzir aqueles que necessitam amadurecer. Conduzir para onde? É evidente que para um amadurecimento, e não simplesmente para uma instrução informativa, mas para um amadurecimento que é global como o ser humano. O pedagogo, então, é aquele que instrui para que haja um crescimento, um amadurecimento humano daqueles que ele conduz. Também uma boa lembrança, não é? De algo que estava um pouco esquecido. E didática, que é uma das mais bonitas, eu acho, vem de didaskalos, aquele que divide ou distribui beleza. Vejam que interessante, dividir ou distribuir beleza. É aquele que, através do seu ofício, embeleza o mundo em alguma medida. Também uma bela origem. Baseado nessas 3 origens, vamos começar a refletir um pouquinho a respeito da filosofia na educação. Vamos lá. Então, educar é dar à luz. Eu adoro refletir a respeito dessa crase. Eu acho ela importantíssima. Educar é dar à luz. Nós não pegamos a luz e damos de presente para alguém. Muito pelo contrário, pegamos essa pessoa e damos ele para a luz, para que ele sirva essa luz. Luz como sabedoria, luz como lucidez. Ou seja, o processo é o inverso do que a gente pensa. Não pegamos o conhecimento e damos para alguém. Colocamos com que essas pessoas possam servir ao conhecimento, servir à sabedoria, servir à lucidez. Ou seja, é um processo de formação para despertar o potencial humano de servir a algo maior. Que é um conhecimento que tem a ver com as necessidades do homem, tem a ver com as necessidades da natureza. E o homem serve a isso, a um conjunto de elementos, um conjunto de fatores que podem proporcionar realização ao meio e à própria humanidade. Nós somos doados para a luz e não o contrário. Bem interessante também, não é? E o que é cultura? É uma outra etimologia que também lembra muito a própria educação. Cultura vem da mesma raiz, cultus, que é agricultura, claro, é lógico, cultivar. É como se a gente colocasse sementes profundas dentro da terra e depois cultivasse essa terra para que essas sementes pudessem despertar, vir à luz, vir ao sol e gerar frutos, gerar folhas, gerar tronco, gerar frutos, num determinado momento alimentar a humanidade.
Então, cultivar é trazer à tona do mesmo jeito que educar. Colocar sementes profundas e fazer com que elas venham à tona. Ou seja, parece que tudo está trabalhando com uma ideia. Existe alguma coisa adormecida dentro de nós. Talvez o princípio fundamental que tem que ser educado, que é a condição humana propriamente dita. A humanidade que existe adormecida dentro de nós. Existe algo dentro de nós que tem sede de valores, tem sede de virtudes, tem sede de sabedoria. Se a gente começa a trabalhar com esse elemento, ele por si é ávido do conhecimento. Ele por si é ávido da prática do conhecimento. Talvez a gente esteja com o interlocutor errado. Estejamos colocando o conhecimento simplesmente sobre uma faceta imatura do ser humano, que simplesmente quer usufruir da vida e não servir à vida, quer usufruir da luz e não servir à luz. Então, em paralelo a qualquer processo de dar instrução, de dar conhecimento, de informar, deveríamos também formar, trazer à tona esse elemento humano que adormece dentro de cada um. Gosto muito desse exemplo do aportar matiz próprio, que é o exemplo da jarra. É como se a gente recebesse uma jarra de conhecimento e tivesse que passá-la adiante. É evidente que cada um de nós gostaria de passar mais do que aquilo que recebeu. É quase que um dever histórico contribuirmos com esse processo de crescimento da humanidade. É um dever histórico passar adiante mais do que recebemos. E como vamos fazer isso? O nosso aporte, da nossa vivência daquilo que está sendo ensinado. Eu sou professora de filosofia há 33 anos, gente. E eu sempre me pergunto isso. Por que cargas d'água um aluno tem que estar me ouvindo falar de Platão? Se ele poderia estar confortavelmente na casa dele lendo o próprio Platão. Por que não? Porque eu tenho algo a dizer da minha vivência dos ensinamentos platônicos. Platão, no século XXI, dentro da vida de uma pessoa, o que ele pode fazer? Eu tenho alguma vivência disso. Portanto, eu acrescento isso à simples leitura de Platão. Quem me ouve tem um pouco da minha vida baseada nos princípios platônicos. Eu tenho algo a acrescentar. E isso é uma contribuição que todos têm que ter em mente. Nós temos que passar essa jarra adiante com um pouquinho mais do que aquilo que a gente recebeu. E é a nossa vivência desses ensinamentos que nos permite esse acréscimo. Ou seja, são coisas que parecem tão óbvias, mas nem sempre são na nossa prática do dia a dia. Dentro de uma escola de filosofia, somos lembrados disso o dia todo, sempre, direto, porque esse é nosso ofício. E o interessante é talvez fazer uma comunicação entre esse processo de formação filosófica e o processo comum, cotidiano que praticamos na sociedade. O príncipe não pede nada para salvar a princesa. Uma vez eu fiz essa experiência com a minha filha. Minha Pimentinha, que hoje é uma jovem de 25 anos, era tremendamente pimentinha quando pequena, e eu fazia as minhas experiências pedagógicas com ela. Cheguei para ela e falei: um dia o príncipe chegou num reino encantado e o príncipe falou: salve a minha filha que foi sequestrada por um dragão e vive lá no castelo. E o príncipe colocou a mão na cintura e perguntou: o que eu ganho com isso? Acabou a história aí, porque ela não quis ouvir mais. Não, mas esse príncipe é um bobo, mamãe, não quero essa história. Conta outra. Essa não me interessa. É lógico que está implícito que o príncipe pode até ganhar alguma coisa com isso, sim. No final, ele vai se casar com essa princesa, vai ser herdeiro desse trono. Isso é natural que aconteça. Mas a motivação dele é sempre idealística. É sempre o nobre, o justo e o bom. Existe uma injustiça a ser dirimida. Existe algo a ser feito que é digno da minha honra, é digno da minha postura como príncipe, é digno da minha convicção. Ou seja, ele age por princípios e por isso ele tem tanto carisma. Por isso a gente torce por ele desde a infância, porque o príncipe tem um ideal e ele segue aos princípios desse ideal, acima e além de qualquer interesse, que no final das contas sempre vai haver, é necessário que haja, mas não é a sua principal motivação. E isso é muito interessante. Considerar que um pedagogo, em última instância, é sempre um idealista. Isso é fundamental lembrar. Existe uma coisa que a gente vai trabalhar bastante ao longo desse nosso pequeno bate-papo, que é a construção do carisma do educador, que é indispensável. Construção de carisma. Carisma pode ser construído, sim, não pensem, é algo inato, quem tem carisma, quem não tem. Não, está baseado em determinadas posturas que se tem dentro de sala de aula. Você conquista, você constrói carisma.
e ele é de extrema importância. Nós estamos competindo na vida de uma criança, de um jovem, com inúmeros outros apelos. E nós temos que saber fazer com que esse conhecimento tenha todo um toque especial, que possa vencer essa concorrência pesada, essa atratividade que tantos fatores da sociedade oferecem. Portanto, carisma é importante e pode sim ser construído. Vamos lá, continuando? A minha é uma proposta ousada, então. Vocês imaginem filósofos voluntários falando sobre educação. Isso é o que nós temos. Uma instituição que é Nova Acrópole, pelo mundo afora, mais de 60 países, ensinando filosofia, professores voluntários. E a gente tem um modelo que funcionou, por isso estamos em mais de 60 países. Se é um modelo que está funcionando, eu acho que ele pode ser replicado, pode ser transmitido. E tudo que eu tirei aqui vem da minha própria formação como professora. E eu hoje como formadora de outros professores dentro da instituição. O que nós praticamos, o que passamos para os nossos professores, tentando compartilhar esses modelos, para ver se eles não podem ser úteis. Eu acredito que sim. Eu acredito que podem ser de grande utilidade, ser bem entendidos e bem aplicados. Vamos lá? Então, algumas ideias. Ensinar a viver. Em última instância, é isso que estamos ensinando. Em qualquer lugar, que passa por dois elementos, instruir mais educar, ou seja, informação mais formação, como já falamos. Se nós pararmos para olhar a educação filosófica lá atrás, pega um museu pitagórico, a Academia Platônica, o Liceu de Aristóteles, eles trabalhavam com um elemento. Condição fundamental para receber ensinamentos era uma base moral sólida. Ou então você nem entrava. Porque eles diziam, Platão falava isso claramente, que era preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. E isso era uma coisa séria. Tinham muito cuidado com esse aspecto da pessoa não ser bem formada para portar o conhecimento. É como uma arma na mão de uma criança, vai utilizar em prejuízo próprio e em prejuízo das pessoas à sua volta. Então, a necessidade de trabalharmos com as duas coisas ao mesmo tempo. Aí vem uma polêmica, que é muito comum no nosso momento histórico. Como assim? Formação não são os professores que fazem, isso é outra instituição, isso são os pais, isso é quem for. Olha, do ponto de vista filosófico, a obrigação de educar, de formar, é de todo mundo. De todo mundo. Eu costumo brincar e dizer que não existe educação de cerquinha. Vocês sabem o que é educação de cerquinha? Eu sou um pai e uma mãe, da cerquinha da minha casa para dentro eu sou um educador. Da cerquinha para fora, eu sou um homem banal, que não educa em nada e não está preocupado em dar nenhum exemplo positivo para a sociedade. Ou seja, eu sou duas coisas ao mesmo tempo, eu sou educador e não sou educador, é provável que eu não seja nenhuma das duas, porque isso vai gerar uma incoerência. E olha, crianças, adolescentes e jovens são uma esponja do ponto de vista emocional, são muito sensíveis. Eles percebem muito claramente onde existe incoerência. Vão perceber que você não é um verdadeiro educador, você está ali desempenhando um personagem, uma máscara de pouca cobertura. Ou somos educadores sempre, ou não seremos nunca. Ou seja, quem é que educa? Existe, inclusive, um livro interessante que tem esse nome, Quem Me Educa? Um livro atual, bastante interessante. Quem me educa? Sabe quem? Todo mundo. Até o pipoqueiro que fica na frente da escola educa. Aliás, eu tenho uma boa lembrança do pipoqueiro que ficava na frente da minha escola. Pela ética com que ele se comportava, pela maneira equilibrada com que se comportava, foi um educador para mim. Quem não educa? Seria a melhor pergunta. Educar, educamos todos em todos os ambientes. E não seria o professor uma exceção, tá? Que passa tanto tempo com essa criança e tem uma posição tão privilegiada dentro da vida dela. É claro que é também um educador. E para isso tem condições bastante específicas para que isso aconteça. Se nós achamos que somos meros instrutores, meros informadores, existe uma base humana da educação que vai faltar. E uma base que não pode faltar. E talvez seja dela que nós estejamos, sobretudo, carecendo. Construir essa base humana da educação. Né? Educar é libertar as mãos da alma. E isso é importantíssimo. A alma aqui não falo no sentido religioso, claro, falo no sentido de consciência. A consciência humana que está liberta. Ela não é um ser humano passivo que foi colocado ali para engolir coisas. Ele é um ser humano criativo que está ali para poder gerir coisas, para poder gerar coisas, para poder administrar coisas. Ele está ali para poder mensurar o que é a vida e como eu posso interferir nela. Ele tem que sentir que é criador.
Ele tem que sentir que ele tem potencial para atuar, que as coisas não estão completas, não existe nada fechado. A história é algo fechado, a geografia é algo fechado, eu tenho só que engolir, já está pronto. Não tem nada pronto. Todas as pontas do conhecimento humano estão soltas para serem tomadas, e a partir daí a gente tecer a continuidade da história. Ele tem que sentir que tudo que nós podemos chamar do mundo do conhecimento está à espera dele. Tudo está incompleto, tudo está por fazer. E como ele pode e deve interferir em todas essas coisas, e como ele tem em si essa capacidade. Libertar as mãos da alma e fazer com que essa criança, esse jovem, se sinta capacitado como criador de conhecimento, como capacidade de gerar ideias novas, como a capacidade de passar por um crivo básico as ideias que já estão aí, talvez duvidar delas, talvez completá-las, talvez rejeitá-las, sentir que ele tem as mãos livres. Isso é um elemento também, uma imagem que é tremendamente importante. Representatividade. Essa é uma ideia platônica que eu acho muito interessante. A gente aplica isso do ponto de vista político, utilizamos essa ideia da representatividade. O que é o básico de representar alguém? Digamos que o João viria para essa palestra de hoje e não veio. Eu posso representá-lo, estou representando o João que está faltando. Tá? Eu represento aquilo que está ausente. O José que veio, não posso representá-lo, ele representa a si próprio, ele está aqui, isso é o óbvio, né? Representamos quem está ausente. Portanto, quando vamos representar alguém dentro de um processo educativo, ou seja, estou representando o aluno dentro de uma sala de aula, eu represento aquilo que está ausente nele. A mesma coisa na sociedade. Eu represento uma pessoa, represento uma classe social, represento aquilo que está ausente nela. A noção, a cidadania, a noção de contribuição, o senso de justiça, eu represento o que está ausente. O que está presente representa a si próprio. Então, imaginem vocês o que é um ser humano maduro, com capacidade de gerir a sua vida segundo princípios universais, com capacidade de pensar na humanidade como um todo, com capacidade de colocar valores acima de inclinações pessoais. Isso é um ser humano maduro. O que você tem aí nessa criança, nesse adolescente que está sendo formado, ainda não é esse ser humano maduro. Ele está ainda criando as bases de constituição da sua personalidade. Um dia virá essa consciência madura e ela terá um determinado poder sobre a sua vida conforme a maneira como ele foi formado. Então, eu que sou uma professora, digamos, sou um ser humano maduro e educo a personalidade dessa criança, desse adolescente, desse jovem, de tal maneira que quando essa maturidade surgir nele, quando esse ser surgir no palco da vida, ele tem uma personalidade pronta para obedecê-lo. Porque eu representei esse elemento, que ainda não se apresentou na vida dele. Agora a pergunta fatal: como eu posso representar algo que em mim também esteja ausente? Não vai dar, né? Não vai dar. Daí que nós vamos perceber que num mundo clássico, dentro dessa concepção filosófica que eu falei para vocês, a condição fundamental de um pedagogo era contato da consciência com o ser. Contato da consciência com uma posição madura de ser humano, com uma condição humana mais ou menos plena. Ou seja, capacidade de ter as rédeas da vida na sua mão, capacidade de ter valores e ser gerido por eles, dar a tônica da sua vida não apenas por interesses pessoais, mas pelo coletivo, responsabilizar-se com a humanidade, seja um nível de maturidade, humanamente falando, que me faz apto a substituir isso naqueles que ainda não o têm. Se não o tenho, como posso representar algo que em mim também está ausente? É o dilema que temos às vezes dentro da política também, que alguém vai nos representar e aquilo que está ausente em nós também está ausente nele, portanto representa o quê? Não tem muita lógica. Esse dilema se apresenta em todos os cantos, porque a representatividade não é bem entendida. Daí que nós percebemos que todo pedagogo tem a função de ser, para que através dele os outros possam ser. Seja um compromisso de amadurecimento, um compromisso de completude, de cada vez mais buscar um equilíbrio enquanto ser humano, porque o que ele é vai ser transmitido junto com aquilo que ele fala. Isso é muito óbvio. Vocês pensam que estão só me ouvindo, não estão. Vocês estão me vendo, estão vendo a maneira como eu movimento, estão vendo a maneira, o meu rictus facial,
estão vendo a maneira como eu me visto, estão vendo a maneira como eu gesticulo. Tudo isso é mensagem, é informação para vocês. Talvez não estejam muito conscientes disso, mas quando eu demonstro, através de algum desses apelos, incoerência, eu perco credibilidade com vocês. Vocês nem sabem, mas daqui a pouco não me ouvem mais. Nós somos, todos nós, inteiros naquilo que somos, uma mensagem para aquele que está nos ouvindo. E as nossas incoerências tiram credibilidade daquilo que a gente diz. Portanto, procurar uma certa solidez também é uma missão do pedagogo. Ou seja, é quase que um sacerdócio, é isso mesmo. Procurar ser um ser humano melhor, mais sólido, mais completo, mais pleno, porque tudo isso é transmitido junto com aquilo que eu ensino. Uma vez uma pessoa me contou uma história que eu achei muito interessante, que o seu filho tinha um professor de matemática excepcional no ensino de matemática, mas que essa pessoa na sua vida tinha uma vida extremamente irregular, tá? Com a doença do alcoolismo, com uma série de comportamentos muito complicados, e que por admiração a esse professor, porque ensinava bem matemática, muitos desses garotos começaram a replicar os vícios de vida dele. E chegaram à conclusão que para ser bom como ele, tinha que ser como ele. E começaram a replicar na vida os vícios que ele tinha. Porque tudo isso foi agregado. Ou seja, imaginem isso. Ser um bom professor de matemática e um mau ser humano acaba dando mais prejuízo do que lucro para os alunos. E tudo isso vai junto, é impossível ser separado. Pode parecer para vocês que a minha proposta é um pouco grandiosa demais, mas não é a minha proposta, é a proposta da pedagogia, que é grandiosa demais. E não adianta a gente fazer de conta que não viu, porque é assim que é assim que funciona. Tá? Disciplina, saber adequar o educando às leis da vida, sem violência ou permissividade, ou seja, sem extremos. Existe uma das coisas que é fundamental na educação, tanto a dos pais quanto a dos professores, qualquer educador tem que ter isso em mente, nós temos que adequar os seres humanos às leis da vida e não fazer com que eles tenham um desajuste em relação a essas leis. Quando, por exemplo, eu sou permissivo e deixo com que um jovem, uma criança, um adolescente, sem gerar nenhuma das causas, tenha acesso a todas as consequências, todos os benefícios, ele cria uma mentalidade errada, errônea em relação à vida. Ele acha que sem gerar nenhum mérito, ele vai ter direito a todos os resultados. Não vai acontecer isso. A vida não vai lhe dar isso. E você está desajustando ele para a vida. Ele vai achar que vai poder se atirar por todas as janelas da vida, que terá alguém amparando lá embaixo. E não terá. A vida não funciona assim. A vida é causa e efeito, e os dois são condizentes e coerentes um com o outro. Ou seja, ao aparar a queda daqueles que se atiram pela janela, você está criando um padrão errado de vida, que vai fazer com que ele se machuque pela vida fora, porque você não o integrou às leis da vida, você o desajustou. Então, nem por excesso de rigor, nem por excesso de permissividade, podemos deixar de adequar esse jovem, essa criança, às leis da vida. E isso é a disciplina. Tá? A disciplina é fazer o necessário para que ele entenda como a vida funciona. Não é uma invenção minha, eu não posso adulterar essas leis, porque estou desajustando esse garoto em relação à vida. E isso é fundamental entender. Em cima disso, nós fazemos inúmeros exercícios, inúmeras reflexões dentro do curso de filosofia. Cada uma dessas coisas é tema de um processo de formação enorme, porque isso é preciso ser assimilado. Aqui eu estou passando para vocês um mero resumo em tópicos, mas cada uma dessas coisas é fonte para um estudo bastante prolongado, para que a gente entenda a importância de cada uma delas. Eu espero, então, que em cima de cada um desses itens vocês possam ter uma reflexão, porque são bastante importantes e dão abertura a muitas reflexões. Continuando, gerar compreensão e não adestramento. Ou seja, o que eu quero do meu aluno? Que ele engula uma disciplina ou eu gostaria que ele aprendesse no sentido de se interessar pelo conhecimento? O conhecimento como fim, como eu falo aí no próximo tópico. O que é o conhecimento como fim? Percebam que existe dentro da sociedade uma tendência a colocar o conhecimento como meio. Ele é meio para eu conquistar aquele emprego, para eu conquistar aquela vaga na faculdade. Ele é um meio, ele é quase que uma pedra de tropeço, um estorvo no meio do caminho. Se eu pudesse chegar àquela vaga na faculdade sem estudar e sem riscos, quem não quereria?
Tá? Lógico, isso seria uma maravilha. Se eu pudesse chegar àquela vaga de emprego sem precisar estudar, sem precisar me qualificar, quem não gostaria? Ou seja, o conhecimento é um estorvo para obter aquilo que é bom mesmo. O bom mesmo é a vaga na faculdade, é a vaga num determinado emprego. Que tipo de homo sapiens sapiens é esse que considera o conhecimento como estorvo? Parem para pensar que isso é no mínimo bizarro. Conhecimento não é meio, conhecimento é fim em si. Conhecimento deve ser considerado como um fim em si. Ou seja, eu vou estudar por quê? Porque eu estou crescendo com esse aprendizado. Isso vai agregar coisas na minha vida. Olha que fantástico entender como isso funciona. Se eu vou passar ou não, isso é uma consequência, mas não é o fundamental. O fundamental é o quanto eu aprendi com isso. Eu moro em Brasília, que é uma cidade que tem uma grande, digamos assim, cultura de concursos públicos. E às vezes eu vejo, muitas vezes já vi, pessoas que param tudo o que estão fazendo na vida para estudar 8, 9 horas por dia, às vezes mais do que isso, para passar num concurso. Aí você vai conversar com essa pessoa, a primeira coisa que ela te diz é: a matéria é insuportavelmente chata, mas eu tenho que estudar porque o emprego é muito bom. Com essa premissa, eu já digo, é um péssimo estudante, não vai chegar lá. Talvez, considerando o conhecimento como um fim em si, com 2 ou 3 horas de estudo, conseguisse mais do que com 8, com uma premissa dessa. Ou seja, não me interessa se eu vou passar ou não nesse concurso, mas olha o que eu posso aprender com essa matéria. Com o regimento interno de um órgão. Por que um órgão, para funcionar, precisa desse regimento interno? Por que a convivência humana necessita dessas normas? Será que na minha vida eu também precisaria de normas parecidas? Isso, aquilo outro, como é que isso pode agregar valor na minha vida? Se isso está no meu caminho, é porque é útil para mim. Todo conhecimento pode agregar valor à minha vida. Se eu tenho essa postura, com 2 ou 3 horas eu compreendo mais do que com 8, 10 horas de estudo. Entendam, isso é fundamental. Isso é o básico de técnicas de estudo. Conhecimento como um fim em si e não como um meio. Daí gerar compreensão e não adestramento. O que é o adestramento? Eu adestro o aluno para decorar essa matéria e despejar numa prova. Dia seguinte, acabou. Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com a vida dele, não interessa em absolutamente nada. Ou seja, simplesmente despejo isso no exame e acabou. Já não tem mais nada a ver comigo. É óbvio que isso será sempre superficial, mal feito. O aluno é um ser vivo. Ele precisa ter esse conhecimento inserido dentro da sua vida, que é o que eu falo em seguida. Reflexão em qualquer disciplina. Em qualquer disciplina, estabelecer uma reflexão. Você vai perceber que assim o conhecimento entra inserido dentro de um contexto de vida. Ele é prático, ele é objetivo, ele pode agregar valor. Tá? Uma ocasião, quando eu ainda era uma estudante lá de ensino médio, muitas décadas atrás, eu tinha um professor de matemática que deduzia todas as equações matemáticas. Contava para a gente a história da vida do matemático que criou aquilo. E deduzia a equação. A gente se colocava no lugar daquele ser humano, com as inquietudes dele, por que ele estava buscando aquilo, quais foram os caminhos que ele percorreu e como ele desenvolveu aquilo ali para chegar àquele resultado. Esse professor, em pouco tempo, foi tirado da sua cátedra porque o colégio achou que ele estava demorando demais a passar conteúdo e o vestibular exigia muita coisa, não podia esperar. Isso foi, para mim, uma das primeiras marcas que me aconteceram. Era um professor excepcional, excepcional. Eu passei no vestibular e lembro das coisas que ele ensinou, eu lembro até hoje. Eu não as perdi. E acredito que todos aqueles que estavam lá, aquilo que ele ensinou não foi perdido. Foi agregado à nossa vida e teve uma importância grande, porque nós participamos de um contexto de vida, de seres humanos criativos. Isso nos ensinou que nós também podemos ser criativos. Ou seja, hoje às vezes é punido o professor que coloca um contexto de vida dentro de sala de aula. Nem sempre, mas pode acontecer. Porque é uma outra velocidade, é um outro timing, vai ter que passar isso de uma maneira diferente. Mas reflexão em qualquer disciplina é o caminho se você quer um aluno vivo, que compreenda e não simplesmente engula aquilo que você está passando. Em qualquer coisa, em língua portuguesa, por que é melhor falar dessa maneira? Qual é o efeito em quem ouve, de quem fala dessa maneira e de quem fala de outra? Qual é o efeito social de uma maneira de falar? O que isso representa para nós psicologicamente, o que representa para a sociedade. Ou seja, em qualquer disciplina, fatos históricos, essa sociedade foi fruto de uma determinada mentalidade. E se a mentalidade fosse diferente, como seria essa sociedade?
como é a nossa sociedade, como ela é fruto da nossa maneira de pensar. Ou seja, em qualquer disciplina, você colocar reflexão, você está colocando vida dentro dessa disciplina. E não existe nenhuma que seja avessa a isso. Não conheço nenhuma disciplina que seja avessa a essa abordagem, certo? Capacidade de gerar relações, inteligência. Inteligência, uma das componentes dela é exatamente a capacidade de gerar relações. Simbolicamente, extrair um princípio de um determinado conhecimento que serve para vários outros. Capacidade de relacionar é uma das bases do conhecimento, uma das bases da inteligência. Me recordo que, uma ocasião, um aluno meu, ao longo aí desses anos de cátedra, eu ensinava para ele, dentro da filosofia, que nós temos um corpo físico que tem uma velocidade, um corpo emocional que tem outra velocidade e um corpo mental que tem uma outra velocidade diferente. E que equilibrar essas velocidades era fundamental para o equilíbrio do ser humano. Sim, ensinei isso e esse aluno, que era um adolescente, foi para a vida. A aula seguinte, ele me chegou, gente, com a seguinte colocação. Professora, ontem eu fui ao shopping e os degraus da escada rolante andavam numa velocidade e o corrimão em outra. E eu quase caí, me desequilibrei e quase caí. Eu entendi que a senhora disse que cada veículo da gente tem que estar na mesma velocidade, porque senão a gente desequilibra. Ele entendeu um conhecimento psicológico requintado através da escada rolante do shopping e percebeu exatamente o que eu queria dizer através de uma dinâmica da escada rolante do shopping. É claro que eu elogiei e premiei isso ao máximo, porque significa a capacidade de relações, capacidade de estabelecer relações e compreender como um princípio funciona em qualquer contexto. Isso é inteligência. Muito do que foi criado na história da ciência foi através da capacidade de relação de um princípio que funcionava aqui e viram que ele funcionava ali também. É assim que a ciência progride, é um dos elementos fundamentais da inteligência. Saber estabelecer relações. Tá? Isso também é um elemento que você tem que saber, fazer, praticar, para que o aluno possa aprender através de você. Tá? Ver quais são os elementos. Platão costumava dizer que naquilo que dá certo, qualquer coisa que dá certo, existe um princípio geral que pode ser aplicado a qualquer outro setor da nossa vida e também funciona. Naquilo que dá errado, existe um princípio geral que foi atropelado e que, se você atropela em qualquer outro setor da sua vida, também vai dar errado. Entendem isso? Capacidade de relação é importante ter e transmitir. Educador com convicção, ideias próprias e generosidade. Acreditar na utilidade do que ensina, palavras com alma. Ou seja, eu acredito na utilidade daquilo que eu ensino e tenho convicção. Olha que coisa incrível. Imaginem vocês um professor de história que está se informando sobre as últimas descobertas da história direto. Acho isso maravilhoso. Então, hoje ele chega em sala de aula não com o livro só, mas com o jornal do dia. E mostra, olha só, gente, o que descobriram. Descobriram uma nova tumba no Egito, olha que coisa sensacional que descobriram. Descobriram um novo hominídeo que tem uma data muito maior do que aquela que se pensava até então. Mostra que essa ciência está viva, está sendo construída. Que a história não está só nos livros que estão prontinhos na livraria. A história está no jornal de hoje. E a partir dessas descobertas você pode ampliar e muito o interesse do aluno. Ele percebe que isso está acontecendo, que ele pode se inserir nessa caminhada. Eu acredito naquilo que eu ensino. Isso é construtivo, isso faz diferença para a vida. E eu tenho convicção, tenho ideias próprias, tenho opinião a respeito do que está sendo feito. Talvez eu não concorde muito com essa interpretação que foi feita sobre esses achados da tumba do Egito, porque eu percebo que em outros achados cometeram erros semelhantes e discuto com os alunos isso. Eles disseram tal coisa, sabe? Eu não acho que seja bem assim. O que vocês acham? Isso é um pedagogo com convicção, com ideias próprias e que acredita naquilo que ensina. Imaginem isso dentro de sala de aula. Isso é um elemento que, olha, contagia de uma maneira tal. A gente faz, gente, isso não é uma teoria. Nós fazemos isso em sala de aula dentro de Nova Acrópole. Chegamos dentro de sala com o jornal do dia, com discussões atuais. Olha como aquele princípio platônico se adequa a essa situação que a gente está vivendo. O que Platão diria dessa situação que está no jornal de hoje? O que vocês acham? E funciona, discutimos sobre isso. Platão não está em 400 anos antes de Cristo, ele está no dia de hoje. Isso não é uma teoria, é algo que a gente aplica e que funciona, e muito bem. E acredito que possa funcionar em qualquer disciplina. Continuando,
Magnetismo. Esse é um dos elementos que funcionam para o carisma. Magnetismo. Acreditar em si próprio e no ser humano. Eu acredito no ser humano. Se existe uma das coisas que são mais solapadas no dia atual, é a crença que temos no ser humano. Nós temos uma tendência, eu não vou aculpar aqui um veículo ou outro de mídia, mas acontece bastante, a dar muito mais voz aos desastres que o ser humano provoca do que às coisas boas que ele faz. Não é assim? Percebam isso? Eu digo para vocês e tenho certeza que eu não estou falando em vão, não estou falando bobagens. Para um ser humano que fez uma bobagem, deve ter uns 3 ou 4 fazendo coisas maravilhosas, mas não é digno de notícia na mesma medida. Então, nós temos uma mídia que despeja em nós todos os dias o ser humano, ladrão, corrupto, bandido, isso, aquilo outro, de tal maneira que é quase que uma lavagem cerebral. Nós acreditamos que a humanidade não tem jeito. E eu ouço as pessoas falarem isso para todos os lados. O ser humano é um projeto falido, a humanidade não tem jeito. Olha, acreditando no ser humano, já não é fácil construí-lo e fazê-lo crescer. Sem acreditar, sem chance. Pode desistir. Nós não podemos perder a fé no ser humano. Não podemos ser induzidos por uma tendência a focar no aspecto obscuro, uma tendência mórbida. Nós temos que acreditar no ser humano, começando por nós mesmos. Eu acredito que eu sou capaz de agregar algum valor à vida, ao mundo, à humanidade. E acredito, claro, que vocês, meus educandos, também são. Eu acredito que o ser humano é um fator de transformação e acredito que podem ser vocês. Me recordo sempre quando eu estudei, há muitos anos atrás, que Arthur Evans, que foi um dos decifradores de uma linguagem de Creta, linear B, ele já na sua idade mais velha, ele falava com os alunos de um colégio em Londres, meninos, pré-adolescentes. Ele dizia, olha, eu não consegui decifrar a linear A. Peguei todos os elementos, mas me faltou ferramentas e eu espero que um de vocês consiga. Isso numa classe de meninos de 13 e 14 anos na Inglaterra. Um dos meninos que estava nessa sala de aula foi lá e conseguiu, gente. Eu acho essa história tão bonita. Eu acredito que vocês podem. E não é que puderam? Um desses meninos que assistiam essa classe foi lá e decifrou. Eu acho isso incrível. Eu acredito no potencial de vocês. Vão lá, vocês não são menininhos, vocês são seres humanos, estão caminhando, o conhecimento do futuro depende de vocês. Vão lá e façam. Eu aposto todas as minhas fichas em vocês. Vocês podem. Isso é sensacional, é um desafio que talvez eles levem para toda a vida. Muito provavelmente levarão. Dar exemplo e ter ânimo de aperfeiçoamento. Coerência com princípios, tem muito a ver com aquilo que a gente já falou. É muito importante que a gente entenda essa história do herói, porque é um componente, não sei se algum de vocês aqui é da área da psicologia, isso é um componente interessante dentro da psique humana desde a infância. Na infância, nós sonhamos com os heróis, ouvimos as historinhas, os contos de fada, é o príncipe valente que derruba o dragão, vence a bruxa. Nós sonhamos com heróis na infância. Já na adolescência, nós queremos vivenciar algo de heróico. Queremos a experiência às vezes do esporte radical, experiência de um serviço social. Queremos viver algo do heroísmo, não queremos simplesmente mais ouvi-lo. E temos uma sensibilidade muito grande a exemplos heróicos. Não o herói de capa e espada que enfrenta dragões, mas o herói cotidiano, que é capaz de ir além da mesmice da sociedade, é capaz de ir além do comodismo, ter sonhos, ter ideais. O jovem é muito sensível a isso. E se, de repente, dentro da sua vivência social, a única pessoa desse tipo que ele encontra é um infrator, daqui a pouco pega como referência o infrator. Porque quem é o corajoso e o ousado dentro da sociedade? Às vezes é o traficante. Numa sociedade onde todo mundo está acomodado, às vezes é o bandido. E isso é uma coisa séria, é importante que a gente pense nisso. Quando os pais me perguntam como eu faço para que o meu filho ouça, para que o meu filho me ouça, perdão, a primeira coisa que eu falo é faça com que ele te admire. Porque se ele te admira, a tua voz tem 10 vezes mais importância do que de qualquer um outro. Ou seja, um pedagogo que é idealista, que acredita na humanidade, que está trabalhando por algo que ele considera que pode beneficiar a humanidade, que acredita no ser humano e investe no ser humano, ele é um herói cotidiano. Ele está muito além da mesmice, do comodismo, daqueles que simplesmente querem deixar a vida passar sem interferir em nada, daqueles que não querem ser fator de soma.
Todo aquele que aspira a ser fator de soma é um herói cotidiano e é muito inspirador. Quantas vezes você fala com pessoas e pergunta: houve algum professor que marcou a sua vida? E houve. Era aquele que era entusiasta, aquele que acreditava no que estava fazendo. É um herói e transmite uma importância tremenda em tudo aquilo que ele diz, porque é admirado. E essa é uma ferramenta pedagógica tremenda, fazer com que o aluno te admire como ser humano, como alguém que realmente acredita e quer fazer diferença. Não precisa capas e espadas, precisa simplesmente convicção do ser humano, vontade de ser fator de soma, vontade de não deixar a vida passar em vão, vontade de contribuir para que o mundo seja um lugar um pouco melhor. Isso faz de você um herói cotidiano. E isso tem um peso tremendo para aquele que te ouve. Isso é importante. Vocês percebem que muitas das coisas que eu estou passando são coisas que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, conosco mesmo, para depois isso repercutir no aluno. É uma revisão de vida, mas é fundamental. É uma revisão de vida. Você é um ensinamento vivo para aquele que te ouve, em tudo o que você é, e não simplesmente naquilo que você diz, como já citamos. Usar 1000 relógios, isso é um elemento fundamental. Eu já desisti completamente de presunções a respeito de alunos. Falo isso para vocês com a experiência de uma professora de 33 anos, que não parou, que continua dando aula. Presunções. Primeira aula, esse vai adorar filosofia, olha como ele está interessado. Aquele que está lá atrás com aquela carinha desconfiada, esse não vai ficar. Já, olha, quantas vezes, desculpem o jargão um pouco popular, quantas vezes já quebrei a cara com isso? Tem que falar bem claramente. Quantas vezes já errei? Porque é muito falho, o ser humano é um mistério. Às vezes aquele que está lá cheio de reservas, cheio de desconfianças, é aquele que exige muito para confiar, mas também quando confia se entrega com mais profundidade. Às vezes aquele que está ali tão focado é simplesmente uma curiosidade passageira. Desista de julgar o ser humano. Desista, o ser humano é um mistério. Aquele aprende muito rápido, esse é bom. Aquele aprende mais devagar, esse não vai muito longe. Que isso? Aquele tem um ritmo que talvez seja mais sólido, seja mais profundo. E também não é o caso de comparar ninguém com ninguém. Cada um é um universo, único e irrepetível. E dentro desse universo eu vou fazer o meu melhor para agregar valor. Não vamos sair fazendo competição e concorrência, quem é melhor, quem é pior. Não existe isso. Cada um tem um perfil e uma capacidade de aprendizado ímpar, única, que às vezes te surpreende. Quantas vezes a gente ouve aquelas coisas de internet falando que Einstein, até uma certa idade, foi um péssimo aluno, e mais ninguém, mais não sei quem, um monte de pessoas famosas que foram péssimos alunos até uma certa idade. Não dá para a gente julgar. Não dá para julgar. Portanto, use 1000 relógios. Cada um tem um método de aprendizado diferenciado. Eu vou entrar nesse mistério e vou respeitá-lo com o método que ele tem. E vou brindar os avanços dele segundo os critérios dele, e não segundo um critério que eu impus para a turma inteira. Cada um é um universo. Eu vou respeitar esse universo. Eu vou entrar nesse universo com as leis que ele tem, e não as leis que eu estou tentando impor. Percebem o quanto isso é interessante, necessário, fundamental? Que mais? Despertar imaginação e poesia. Isso é um elemento muito interessante. Imaginação, como eu falei para vocês ainda há pouco na aula de história, é fundamental. Imaginem vocês essa civilização que teve esse acontecimento histórico. Imaginem vocês se eles não pensassem dessa maneira, se pensassem dessa outra. Teria nascido esse acontecimento histórico? Ou teria sido diferente o curso da história? Como é que as formas mentais que a gente pensa geram história? Será que a maneira como nós estamos pensando hoje tende a gerar que tipo de fato? Coloca eles no fogo para pensarem mesmo, para imaginarem. E coloca a beleza, de vez em quando, dentro do ensinamento. A estética educa a alma, isso é um fato. Um pouquinho de beleza, às vezes aquele ponto, aquele fecho de ouro para que as coisas penetrem no coração do outro. Às vezes, quem sabe, um dia, fechar uma aula com um pedacinho de um poema muito bonito, ou uma imagem muito bonita e falar a respeito daquilo, ou uma bela história. A estética faz com que aquele conhecimento que você está tentando colocar dentro da alma do outro vá com uma profundidade e uma eficiência muito maior e fique gravado ali dentro. Saber utilizar a beleza como um elemento pedagógico, de vez em quando embelezar a aula, colocar algo de belo,
uma bela imagem, uma bela história, um poema, alguma coisa de belo. Isso também funciona muito bem. Vocês vão perceber que existe um certo cansaço da atenção que vai se produzindo com o tempo, que não é, aliás, é um princípio importante que eu teria que abrir para vocês aqui um curso de técnica de estudo para ensinar. O que cansa não é tanto o que você está ensinando, mas a falta de variação de atividade. Se eu pego um aluno e coloco ele para fazer 3 aulas de matemática, na terceira ele já não está entendendo mais nada. A variação de atividade descansa muito mais. E eu posso usar dentro de uma sala de aula, numa aula só, essa variação de atividade. Agora eu uso um pouco mais de informação, relato o que aconteceu. Agora eu uso um pouco mais de criatividade. O que vocês acham daquilo que aconteceu? Agora eu entro com um pouco de beleza. Posso entrar com um pouquinho de humor de vez em quando também. Eu vou quebrando os esquemas. A mente está totalmente programada para receber passivamente informações. Eu quebro, eu coloco ela para pensar. Eu coloco ela para rir um pouquinho. Eu coloco ela para se deslumbrar diante da beleza. Essa variação das posturas mentais faz com que a apreensão seja muito mais forte, quebra esquemas de cansaço, de monotonia. Funciona muito bem. Saber utilizar esses recursos funciona muito bem. Estudar sempre, educar a si próprio. Se eu amo aquilo que eu ensino, eu estou interessado. Qualquer área de ensino é uma área viva. Eu quero saber qual é a última palavra, o que se anda pensando sobre isso, o que se anda fazendo. Eu quero o espírito daquela área que eu estudo, quero entendê-la, quero progredir com ela. Quero também ter ideias sobre aquilo, como falamos ainda há pouco. Ou seja, estar sempre educando a si próprio, como um ser questionador, que não simplesmente engole as novidades, mas pensa sobre elas, julga, tem opiniões sobre as coisas, procura conhecer em maior profundidade do que simplesmente a manchete do jornal, talvez uma revista especializada. Quero estar atualizado com a minha área, quero saber o que se anda fazendo. Eu quero empolgar as pessoas com aquilo que está acontecendo. Portanto, eu tenho que empolgar, em primeiro lugar, a mim mesmo. Eu sou apaixonado pela minha área, quero saber como ela anda. Educar sempre a si próprio. Avançar dentro daquilo que se ensina. Cada vez mais você tem elementos para ilustrar a sua aula. Cada vez mais tem entusiasmo para passar adiante. Portanto, não fique parado se você quer que o seu aluno caminhe. Caminhe sempre, eduque a si próprio. Ensinar a fazer síntese. Ao ensinar a fazer síntese, você o ajuda a comparar, relacionar e reter. É um elemento fundamental, gente. Como eu já falei para vocês, eu dou aula há muitos anos de técnicas de estudo. Considero esse curso muito importante. Se você me perguntar qual é a coisa mais difícil de ensinar para uma pessoa, eu vou te dizer com toda tranquilidade, é fazer um resumo. Ai, não pode ser. É, de verdade. Você pega e passa um texto de 30 linhas e pede para a pessoa te fazer um resumo. Ele te vem com um resumo de 31 linhas. Ou então, sabe o que faz? Pega um parágrafo aleatoriamente, unidunite, pá, e te entrega como resumo. É impressionante como a nossa atenção é dispersa. Nós não sabemos pegar a ideia principal das coisas. Isso traz prejuízos para a nossa vida como um todo. O que eu vou gravar se eu não sei o que é a ideia principal? É o tipo da pessoa que é manipulada para todos os cantos na sociedade, porque diante de uma propaganda, diante de uma opinião, ela não sabe dizer o que o outro realmente está querendo te vender. O que o outro realmente está querendo te dizer, não sabe. Está totalmente com a atenção periférica, não sabe pegar a ideia central das coisas. Portanto, não sabe como julgá-las, como se posicionar diante dela. A própria vida, num determinado momento, eu tenho que olhar para trás para uma experiência e dizer, isso me ensinou tal coisa, porque senão eu não aprendo da vida. Tem que ter poder de síntese, tem que ter a capacidade de pegar a ideia central das coisas. Seria muito bom que cada aula da gente pudesse terminar fazendo uma síntese. A ideia central de hoje foi tal coisa. Vocês entenderam isso? Tudo mais são exemplos, são elementos para poder fazer vocês entenderem, mas o fundamental é tal coisa. Ensinar a fazer síntese é ensinar, inclusive, essa pessoa para se defender das manipulações que a sociedade coloca. É impressionante. Imagine que você faz aula de uma determinada disciplina junto com um colega e você perdeu uma aula. E pede para que ele te resuma o que aconteceu ali. Ele vai muitas vezes te dizer exemplos secundários, a roupa que o professor estava vestindo, o que passou pela janela da sala, e não vai saber te dizer qual foi a ideia central. Não vai saber. É dificílimo que se saiba. Nós estamos hoje um dos momentos históricos mais dispersos da história. Não sabemos pegar, apreender a ideia central das coisas.
Isso é fundamental. Pratique e ensine a fazer uma boa síntese, a pegar o coração das coisas, a saber encontrar em torno do que as coisas giram. Isso vai ser fundamental para toda a vida desse jovem, inclusive para a sua própria vida. Treinamento que eu proponho até para ler um anúncio de jornal, você lê com um lápis na mão, sublinhando a ideia principal. A ideia principal. O que é realmente que estão querendo me dizer? O resto pode ser uma simples indução, um jogo de opiniões para que eu acredite nisso. Eu quero a ideia. Opiniões eu coloco as minhas. Eu quero a ideia. Isso é fundamental. Saber utilizar contos. Nesse sentido, a cultura indiana é magistral. Eles usam contos até para a medicina. A medicina ayurvédica usa contos, porque acredita que os contos equilibram a saúde humana, geram harmonia. Então, provavelmente, de uma aula onde se conta um conto, esse conto, essa história, vai ser o que você mais vai lembrar. Pode esquecer absolutamente tudo o que foi dito, a história você vai lembrar. Saber inserir histórias, podem ser histórias reais da vida de um pesquisador, da vida de uma pessoa que trabalhou com aquilo, ou a história de um personagem que viveu aquilo, ou uma história mesmo, um conto, que tem um exemplo moral que possa ser interessante para compreender aquilo. Saiba utilizar a mentalidade narrativa, é uma das formas que a memória mais apreende, sabiam disso? A gente esquece quase tudo, mas uma sequência de uma história não esquece. Aí a madrasta chamou o caçador e disse, esqueci. Não esquece, você não esquece. Você lembra o primeiro argumento da Branca de Neve, você vai até o último, porque é uma memória sequencial. Memória narrativa ela é sequencial, você puxa um argumento, você puxa tudo. Portanto, é uma das formas de memorização mais eficazes que existe. Saiba usar contos, isso funciona muito bem. Exemplos criativos, histórias, saiba utilizar. Isso é um método muito antigo. Para quem conhece um pouco mais, conheça um pouco a história da Índia, o Panchatantra, os ensinamentos que eles utilizavam, sempre baseados em contos. Vocês vão ver que esse é um método muito antigo e muito eficaz. Ensinar a ver a natureza como macrobios, ou seja, desfrutar versus respeitar como valor máximo. Existe uma mentalidade muito forte, sobretudo aqui no Ocidente, de que nós somos a coisa mais importante do mundo e o resto são coisas para que nós utilizemos. As coisas são objetos na nossa mão. São simplesmente para serem usadas por nós. Não tem um status de vida igual ao nosso. Desde a infância é fundamental fazer com que o garoto entenda que tudo tem status de vida igual ao meu. A natureza que está à minha volta não é para ser usada por mim. São seres vivos que têm tanto direito de estar aqui quanto eu. São macrobios. Ou seja, a vida está para todo canto. Ninguém está aqui para utilizar ninguém. Todos estão para interagir, considerando os interesses mútuos. Todos estão aqui para interagir harmoniosamente. Não existe nada que está aqui para ser jogado fora por mim, para ser utilizado, manuseado e jogado fora. As coisas estão aqui para serem respeitadas. Elas vieram ao mundo para viver uma experiência que lhes cabe e não para serem um elemento manejado e descartado por mim. Tudo tem valor, tudo é vida, desde pequeno. Todas as coisas têm vida, todas as coisas merecem respeito. Às vezes até as coisas que não são organicamente vivas, mas até os objetos, por exemplo, ensinar a respeitá-los. Dar valor e respeitar o trabalho embutido em cada coisa, o esforço que foi embutido em cada coisa e os seres vivos como um todo. Chega dessa relação que nós estamos aqui só para desfrutar, nós estamos aqui para respeitar. E isso é um valor que, se você incute na infância, ele é super fácil de assimilar ao longo da vida. Nós trabalhamos com isso. Dentro da filosofia, nós temos aulas de filosofia básicas para crianças a partir de 4 anos de idade. No sistema em Nova Acrópole. E uma das coisas que a gente mais utiliza nessa faixa etária é exatamente esses ensinamentos de ecologia, de respeito à natureza, de respeito ao outro, de convivência. Considerar todos como objeto de respeito e não de desfrute. Não estão aqui para nos servir, estão aqui para viver, tanto quanto eu. Isso é fundamental. E em qualquer disciplina, passar sempre essa noção. Estimular vivências e reflexões próprias. Nós percebemos a nossa consciência quando ela se move. Isso é muito importante também. Nós percebemos que temos consciência quando ela se movimenta. A partir do momento que eu coloco os alunos para pensarem sobre um assunto e eles estabelecem uma opinião própria, uma visão própria, ainda que seja imatura,
Valorize isso. Ele se esforçou, ele pensou alguma coisa. Ele criou uma concepção própria, é imatura, mas é uma primeira experiência da consciência se movendo. Você percebe que você pode ser criativo quando você cria. Você percebe que tem uma consciência quando ela se movimenta, percebe que ela pode expandir, que ela não está pronta. Nós percebemos a nossa consciência quando ela se move. Ajude a consciência deles a se mover. Estimule a pensarem, a agregarem valor às coisas, a terem opiniões a respeito das coisas. Não tem nada pronto, como já falamos. Nós percebemos a nossa consciência quando ela começa a se expandir. Aí percebemos, opa, ela não está pronta. Ela tem muito que se expandir e que crescer. Isso é fundamental. Vai desenvolvendo uma autoestima e uma capacidade de desenvolvimento de pensamentos próprios fora do comum. Há que dar ao aluno essa sensação. Minha consciência não está pronta, ela está em expansão. E eu posso expandi-la. Eu tenho essa capacidade de pensar por mim mesmo. Ensinar que se aprende sempre. Vida versus provas. Ou seja, é só num sistema escolar que você tem um ensinamento, depois tem uma prova? Não, a vida inteira é assim. A vida inteira tem elementos para serem assimilados. E a vida te dá provas todos os dias. E nem avisa antes, nem diz qual é a matéria. De todos os dias você está vivendo provas. A vida inteira é pedagógica. Todos os cantos você tem ensinamentos a receber. Para isso é preciso que a gente pratique essa visão inteligente da vida. A vida como uma grande pedagogia que está o tempo todo nos ensinando algo. Existe um livro oriental tibetano que é o Bardo Thodol. Alguém já ouviu falar? É o livro tibetano dos mortos. Tem uma passagem do Bardo Thodol, esse livro é ancestral, né? tem séculos de existência. Existe uma parte dele que diz o seguinte: a vida é inteiramente ensinamento. Quando o ser humano ata uma bola de ferro ao seu tornozelo e já não aceita aprender mais nada, ele escolheu morrer. Porque se não há possibilidade de aprendizado, não há mais sentido para a vida. Claro que com outras palavras, mas ele diz exatamente isso. Quando já não há mais possibilidade de aprendizado, não há mais sentido para a vida. Portanto, a vida simplesmente executa a vontade do freguês. Você escolheu morrer porque você tirou de si próprio todas as possibilidades de aprendizado. Atou uma bola de ferro ao seu tornozelo. A vida está o tempo todo te ensinando coisas. E você tem que ter essa curiosidade vital de estar aprendendo com a vida, para mostrar ao aluno que a escola é simplesmente uma demonstração, para que ele aprenda que a vida é uma grande escola. Para isso você tem que praticar. Você olha pela janela, num dia de tempestade, as árvores se mexendo violentamente com o vento, com a chuva. Aquilo é tão bonito, né? Aquele sacolejar das árvores com a chuva violenta. Depois passa a chuva. A rua fica coberta de folhas secas, como um tapete. Duas situações extremamente bonitas. Extremamente bonitas. Aí você olha para aquilo e diz, puxa, a natureza sabe ser bela até quando destrói. Aí, de repente, você desvia a visão para um prédio de apartamentos que acabou de ser construído. Novo, mas extremamente feio, antiestético, mal pensado. Aí você diz, o ser humano sabe ser feio até quando constrói. E a natureza é bela até quando destrói. Por que será? O que há por trás da ação da natureza que não está por trás da ação humana? Será que a gente não pode aprender e replicar esse princípio? Que princípio será esse? Você percebe que uma observação dessa já é um aprendizado e você vai atrás desse princípio da natureza, que faz com que ela saiba ser bela em todas as suas etapas. E por que nós não conseguimos fazer isso? Numa observação de uma cena pela janela, de uma flor que desabrocha no teu jardim, o tempo todo tem coisas para aprender. A vida é uma grande escola e se você tem essa postura, pode transmiti-la. E o aluno vai perceber que se ele foge da escola, ele não foge do aprendizado. E aprendizado é vida. E é fundamental que ele aceite aprender, se ele quer viver. Ele não pode fugir da escola, porque a escola é a vida. Ele tem que aprender a gostar do aprendizado, porque disso se trata, viemos aqui para isso. Senão estamos mortos em vida. E se nós aprendemos da vida, podemos transmitir esse gosto para eles, de perceberem que o aprendizado não é só aqui, é o tempo todo. E as provas não são só aqui, são o tempo todo. Informar sem formar é a chamada violência high-tech. Toda vez que passamos informação sem uma formação para poder manusear essa informação, estamos praticando uma violência high-tech.
É interessante isso, falamos um pouco no início da nossa palestra, né, a respeito do que é dar o conhecimento em mãos despreparadas. Vocês percebem, por exemplo, um personagem histórico como Adolf Hitler? Não era melhor que ele fosse totalmente analfabeto? Que não tivesse recebido nenhum tipo de informação? Um psicopata é melhor que não tivesse sido informado, porque a informação vai ser uma ferramenta na mão dele, para se tornar persuasivo, para se tornar ativo, para realizar coisas dentro daquilo que ele quer fazer. Classicamente havia uma preocupação muito grande, como já expliquei para vocês, sobre que ser humano é esse que está recebendo o conhecimento, qual é a sua formação. Se você não dá formação e dá só informação, você pode estar colocando uma arma na mão de uma pessoa que você não sabe o que vai fazer com ela. Portanto, junto com qualquer disciplina que eu passo valores junto, sim, passo valores junto. Valores que possam fazer com que esse jovem, essa criança, saiba como aplicar esse conhecimento da maneira correta. Ele não sabe, ele está se lançando à vida agora. E, de repente, numa sociedade altamente egoísta que diz que pode ser feito tudo que te traga algum proveito pessoal. Isso não é a mensagem subliminar que está no mundo? Qualquer coisa você pode fazer, contanto que te traga proveito pessoal. Tirar vantagem em tudo, como se diz popularmente, não é isso? Ele não sabe isso, ele não sabe que o conhecimento é responsabilidade, que conhecimento é compromisso. Há que passar isso, tá? Junto com a informação, a formação, como já falamos. Ou seja, informar sem informar é um tipo de violência high-tech. Continuando, e aí, essa frase, que eu acho bastante interessante, que é de uma carta escrita por Isaac Newton para Robert Hooke, onde ele dizia: se vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Imaginem vocês começar a vida desconsiderando tudo que a humanidade já construiu, tudo que a humanidade já fez. Começar do zero, quando já temos tanta caminhada para trás. Imaginem que coisa curiosa, se eu tenho um problema de saúde, eu vou procurar um médico que estudou para isso, que praticou, fez uma residência, tem prática de consultório, vou procurar um médico para tratar da minha saúde, não vou improvisar. Se eu tenho um TV de tela plana, uma dessas que é sonho de consumo atualmente, enorme dentro de casa, ela deu um defeito, eu não vou mexer, vou estragar o aparelho, vou chamar um técnico que estudou, foi formado pela empresa para mexer com isso, porque eu não quero estragar. Agora, quando se trata de mexer na própria vida, todo mundo se sente doutor. Vocês já viram que é interessante? Qualquer garoto de 14 anos vai dizer, deixa comigo. Vocês acham que a vida é mais ou menos complexa do que um aparelho de televisão? Ou que a saúde de um corpo humano? Vida é muito mais. Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra fundador da psicologia analítica, ele dizia que é mais fácil começar do zero e construir um conhecimento que te leve à lua do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Existe muita gente para trás que viveu, que ensinou muita coisa. Houve muita gente que soube viver, deixou um bom depoimento de vida na história. Se eu posso começar a partir de onde eles pararam, por que começar do zero? Imaginem vocês que no ITA eles quisessem inventar o avião desde o 14 bis e não pegassem a tecnologia toda que foi desenvolvida em engenharia aeronáutica e passassem a partir dali. Não seria nada, seria uma coisa absurda. Ninguém que vai começar a construir avião começa do 14 bis. Começa de tudo aquilo que já foi desenvolvido e aporta o seu quê mais. Em relação à vida é assim também. Quando transmitimos qualquer disciplina, estamos transmitindo também uma forma de vida. De alguém que soube viver, soube pensar, soube gerar aquele conhecimento. Vida também é algo que se ensina, e é o mais complexo dos ensinamentos. Isso também é um elemento fundamental para transmitir aos alunos. Herdar sabedoria de vida, que é a mais complicada das artes que teremos que desenvolver ao longo de toda a nossa existência. Isso eu trago para vocês como um fecho da nossa pequena reflexão. Como falei para vocês, não são ideias mortas, são ideias que a gente pratica, que a gente usa, que a gente passa para os nossos professores e que funciona muito bem. Eu acredito que também podem ser pensadas e assimiladas e terem um bom resultado na pedagogia em geral da sociedade. E passo isso para vocês para que reflitam a respeito e vejam se concordam comigo. Seja, estou coerente com aquilo que eu passei, né? Que vocês reflitam
E não simplesmente acreditem em mim. Pensem um pouco e vejam se isso faz algum sentido. E aí abro para perguntas, para alguma dúvida que alguém tenha. Oi, como vai? Tudo bom? Fazer uma pergunta rápida, né? Na verdade, não é perguntar nada, mas a filosofia é um tema que me fascina. Você falou de uma questão que me fez pensar, que é a desumanização do outro. E queria saber, hoje em dia, com essa questão de redes sociais, você tem uma quantidade absurda de fake news, de estereotipar o próximo, né? De notícias superficiais, e às vezes você vê condutas que desumanizam o próximo, né? Por exemplo, eu já vi algumas vezes falando em redes, o pessoal, e de forma inocente, isso que eu quero dizer. Por exemplo, quanto mais eu convivo com o ser humano, mais eu gosto do meu animal, do meu cachorro. Isso é Alguém muito sabe comum. me dizer quem falou isso? Alguém sabe dizer quem falou isso? Historicamente? Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler. Quanto mais eu convivo com o ser humano, mais eu gosto da minha cachorra Blondie. Então, assim, só recordando, e as pessoas falam umas loucuras. Por exemplo, existe uma regra chamada regra Goldwyn. Vocês já ouviram falar? Que qualquer discussão vai desencadear para alguém falar que isso tem a ver com o nazismo. Então, você vai. Uma hora os nazistas faziam isso, né? Então, assim, recentemente até eu vi, teve aquela questão do foie gras, né, daquela questão de fígado de ganso, e falaram, porque isso é coisa de nazista. Sendo que os nazistas foram os primeiros que proibiram foie gras por piedade dos animais. Os nazistas eram assassinos, homicidas, genocidas e extremamente ecologistas, né? Gostavam mais de animais do que de seres humanos e de determinadas categorias, né, de seres humanos, né? Então, assim, o que eu queria saber é como a escola pode combater essa desumanização do ser humano, principalmente, e a filosofia, naturalmente, nas escolas, principalmente visto o que se encontra hoje em redes sociais. E sem falar as meninas seminuas, né, se expondo com 17, 16 anos, enfim, todas essas questões que a gente vê hoje em dia, né? Com certeza, a internet tem um peso muito grande de informações muito nocivas, mas vamos parar para pensar um elemento. Filosoficamente, a gente sempre procura ir lá em cima, na raiz das coisas. Existe algum momento na história da humanidade onde o mundo não foi dual? Dualidade é uma lei da manifestação. Se existe o claro, existirá o escuro. Se existe o baixo, existirá o alto, o macio, o resistente. Dualidade faz parte da lei da vida. Simplesmente essa dualidade se apresenta de formas diferenciadas conforme a moda de um determinado momento histórico, conforme o contexto. Mas a dualidade sempre existiu. Nós se imaginem na antiguidade mais remota, tinha barbárie para todos os lados. A Idade Média, imagina o que tinha na Idade Média para se conviver. Sempre houve elementos negativos e elementos positivos. O que nós temos que nos preocupar ao longo da história é transmitir elementos que permitam ao ser humano ter discernimento para fazer escolhas. Não vamos poder tirar tudo que é negativo para que ele não veja. Isso vai ser impossível. Enquanto o mundo for manifestado, haverá dualidade. Haverá um lado obscuro e um lado luminoso. Se nós pegamos o ser humano desde a mais tenra idade, vamos formando para que ele tenha discernimento, para que ele saiba fazer escolhas, ele sabe se movimentar muito bem dentro disso tudo. É impossível que a gente acabe com todas as coisas negativas, ou pelo menos dentro de um horizonte próximo de história, isso não é possível. Talvez um dia cheguemos ao absolutamente bom, mas isso é tão imaginário, tão utópico, porque esse é um mundo de relativos. E sempre no meio dos relativos temos que saber nos colocar da melhor maneira possível. E hoje, como sempre, existe um apelo dentro de mídia fora do comum, mas também a mídia tem algumas coisas maravilhosas. Eu, às vezes, vou fazer pesquisas, eu acesso a bibliotecas digitais do outro lado do mundo. É impressionante eu poder consultar uma biblioteca, sei lá, da Romênia, e acesso. Tem coisas fantásticas também dentro da mídia. Dentro de tudo, ele vai ter que saber fazer escolhas. Então, desde pequena, você vai passando elementos de discernimento, autoconfiança, valores, capacidade de pensar segundo leis universais, capacidade de distinguir aquilo que tem a ver com seus princípios e aquilo que não tem, capacidade de
pensar que nem sempre aquilo que vem de fora está certo, que ele pode saber mais do que aquilo que está sendo oferecido. Ou seja, um monte de elementos que vão sendo desenvolvidos para que se possa fazer escolhas corretas dentro disso. Vamos e venhamos, se o mundo só tivesse coisas boas, todo mundo escolheria coisas boas não por mérito, mas por falta de opção. Isso não seria virtude. A virtude é, tendo de tudo, você escolher o bom. A virtude se desenvolve exatamente dentro de um campo heterogêneo de escolhas, escolher o bom. Se o mundo inteiro fosse bom, escolheríamos coisas boas por falta de opção e não por discernimento. E estamos aqui para desenvolver discernimento. Então, é isso mesmo. Desde pequeno, passar esses elementos, alguns do que nós falamos aqui. Autoconfiança, capacidade de criatividade, fundamentação em valores universais, elementos que permitam que cada um se proteja através da reflexão. Tá certo? Sim, conheço bem. Quem mais, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Ele está trazendo o microfone para todo mundo ouvir. Oi, professora Lucilena, sou seu grande fã e eu queria, assim, uma orientação de como eu posso começar a estudar filosofia, partindo da sua própria obra que está disponível no YouTube. Tem alguma ordem cronológica que você recomenda para assistir às aulas ou começar por Sócrates, Platão, essa turma toda? Não, as obras que estão na internet, tanto através do YouTube quanto através do Acrópole Play, são para que você escolha aquilo que mais te agrada, não existe uma ordem ali. Dentro do nosso curso de filosofia, sim, existe uma ordem. Se você algum dia tiver interesse em fazer o curso de filosofia, ele tem uma ordem onde vai sendo passado o pensamento antigo, mastigado, e mostrando a aplicação prática dele, em uma sequência lógica. Mas dentro da internet, não. Aí é conforme a sua afinidade, segundo o tema. Tá certo? Que mais? Mais alguma dúvida? Professora Lucilena, quero agradecer por esse momento. Também sou sua fã, sou uma educadora. E quando eu escolhi o painel, né, pensei, filosofia na educação. Poxa, tantos anos a gente estuda, lê. Que será que eu vou ouvir? Né? Vim com esse... E assim, quero agradecer porque em vez de pensar no que posso ensinar, né? Como que hoje essa juventude, essas crianças podem beber de alguma água um pouco mais pura, me trouxe para uma que eu ouvi aqui hoje nesse tempo curto, é repensar e refletir a partir de mim mesmo, da minha vida, né? Como eu vivo, com que parâmetros, o que eu construí, e que esta troca sim precisa ser valiosa. Se eu não tenho nada tão bem construído, tão bem vivido, que palavras eu vou colocar na alma do outro, se não sou eu mesma, né? Então, queria agradecer porque eu percebi que o assunto tem mais a ver conosco, do que com o estudante, do que com aquilo que eu ensino, ou quem vai me ouvir, mas a partir daquilo que eu sou, do que busco, do que vou, assim, conhecendo, né? Esse universo tão infinito que é o nosso interior. Foi muito bom perceber que é isso, a vida toda ela é pedagógica. Então, não é bem uma pergunta, mas um profundo agradecimento por inverter a minha pergunta, né? O que vou ouvir, não, o que aprendi e que continuarei aprendendo. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua colocação, porque é realmente isso. A intenção, entre outras, dessa palestra é mostrar que, primeiro, o aluno é a nossa própria personalidade. Temos que educar a nós mesmos em primeiríssimo lugar. Quem mais? Mais alguma colocação? Olá, professora. A sua fala é impactante, espetacular, né? Faz a gente pensar. Eu tenho uma startup de orientação profissional e a nossa missão é gerar escolhas mais conscientes.
Então, é trazer autoconhecimento, trazer o conhecimento sobre o mundo das profissões e fazer com que eles tenham essa segurança para fazer uma escolha mais autônoma, para serem protagonistas, né, da sua decisão de carreira e que não sejam apenas influenciados pelos pais, pelos professores, pela a profissão da moda, né, mas que eles façam a própria escolha e tenham a responsabilidade e a coragem para tomar essa decisão. Então, eu queria saber alguma dica de como nós podemos incluir a questão da filosofia, né, dessa reflexão dentro da orientação de carreira nas escolas, dentro do projeto de vida. Bom, eu vou fazer um pouco mais do que eu poderia fazer nesse prazo pequeno aqui. Vou te dizer que eu tenho uma palestra sobre isso lá no YouTube, sobre orientação vocacional. É claro que é necessário descobrir algo da identidade do aluno, um processo de autoconhecimento básico, não é? Porque vocação vem de vox, é uma voz interna. E se nós não ouvirmos nada dessa voz interna, vai ser o que você mesmo falou, vai ser uma indução do meio. Tá? Então, é um processo de autoconhecimento. O garoto ainda é muito jovem, está começando a se colocar diante da vida, mas já tem dentro de si os princípios da sua identidade. E você tem que ajudá-lo a se acercar a isso e a conhecer esses princípios da sua própria identidade. Então, se for possível, no canal nosso da Nova Acrópole no YouTube, existe uma palestra lá só sobre isso. Se você puder assistir, tá? As palestras são todas gratuitas, aqueles que não conhecem, se tiverem interesse, canal da Nova Acrópole no YouTube. Tá certo? Professora, por favor, muito obrigada. Eu queria fazer uma questão que sempre me traz à tona quando fala de criança na escola. Quando eu decidi ter uma escola, e eu trouxe uma professora que eu queria falar de filosofia desde o Fundamental 1, desde os 6, 7 anos. E numa escola que nós trabalhávamos juntos, essa socióloga, ela foi recomendada a trabalhar com as fábulas de La Fontaine, fábulas das crianças. E eu falei, nossa, que lindo, né? Porque tem sempre aquela lição de moral, vamos dizer assim. E ela falou para mim, olha, é péssimo fazer isso com as crianças, porque se você coloca uma fábula que tem lá, né, a cigarra e a formiga, ela não vai trazer isso para ela. Ela vai achar que é a cigarra e a formiga. Ela não sabe transferir aquela relação que você está falando do animal para a vida dela. Então, eu queria saber um pouquinho sobre isso, porque muitas questões ou muitos materiais trabalham muito com a criança, com a natureza, com os animais, com o comportamento dos animais, para a criança refletir. E eu não tenho uma ideia sobre isso, eu só ouvi de uma especialista que ela não considera que a criança faz a passagem da moral da história do animal para ela. Eu não sei dizer em que teorias essa profissional se apoiou, mas posso te dizer que há 2.500 anos atrás os indianos contavam histórias de animais para as crianças, o Panchatantra. Aí isso é comum em todas as tradições. O Ocidente, também o mundo greco-romano, com as fábulas, como por exemplo Esopo, isso sempre foi utilizado. Eu honestamente tendo a ter uma certa ressalva em relação a isso. A criança tem uma visão simbólica maior do que a nossa. A capacidade de relação dela simbólica é incrível, de relacionar tudo com tudo. Me recordo uma vez, sempre conto nas minhas palestras disso, que a minha filha, nós estávamos numa época de economia de água, eu vivia nessa época no Nordeste, e houve uma época de racionamento de água. E a coleguinha disse para ela que ela não ia economizar porque o pai podia pagar a conta. E a minha filha me chegou em casa com a seguinte colocação: mamãe, não é porque o pai dela pode pagar a conta, é pela água, coitadinha dela, vai ficar muito triste de ser tratada assim. Ou seja, ela sentiu a água como um ser vivo, eu fiquei impressionada com aquilo. Ela colocou a água como um ser com direitos, com sentimentos, capacidade de relação, de transferir um contexto humano para a água. E é impressionante como eles têm essa capacidade de transferência de um lugar para outro, são muito, muito flexíveis, muito imaginativos.
Então, a minha prática não confirma esse tipo de teoria. E nem a prática da humanidade, porque faz isso há milênios. De fato, fazemos isso há milênios. Histórias inspiradas em animais. Então, não sei. Eu não teria como discutir, porque não conheço as bases teóricas que estão sendo utilizadas. Tá certo? Mais alguma coisa? Bom, é isso então. Agradeço muito a presença de todos e espero que algo de bom possa ter sido plantado como uma sementinha que possa ser útil para vocês. Muito obrigada e boa tarde.